Boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre direitos sociais em espécie. Iremos tratar aqui dos direitos sociais de forma geral e também adentrar aqui uma visão geral da ordem social, que é o título 9 aí da nossa Constituição. Então, iremos estudar alguns direitos sociais em espécie. Seria impossível tratar de toda a ordem social, até porque boa parte dessa temática é matéria de outras disciplinas, né? Questão ambiental, meio ambiente, direito ambiental, vocês vão estudar na matéria específica, família, criança, adolescente, geralmente é estudado também direito civil, seguridade social, estudado direito previdenciário. Então são matérias que são melhor esmiuçadas em outras disciplinas. Aqui a ideia é ter uma visão geral mesmo do tema. E aqui é preciso relembrar, então, o que vimos na teoria geral dos direitos sociais quando falamos das fases da implementação dos direitos sociais, né? Que ele começou com uma primeira fase relacionada aos direitos trabalhistas, essa primeira fase relacionada aos direitos ligados ali à questão do trabalho, né, como forma de minorar as questões trabalhistas que surgiram, em especial ali no começo do século XIX, com limitação de jornada de trabalho, fixação de salário mínimo, direito a férias, descanso semanal remunerado e por aí vai. Desses direitos evoluiu-se para direitos para quem não tem condição de trabalhar, então direitos previdenciários, relacionados ainda à questão trabalhista, mas voltados para aqueles que não podem mais trabalhar. Então, direitos previdenciários, né, relacionados aí à aposentadoria, seguro-desemprego, licença-saúde, direitos ali, pensão por morte para a família, enfim, direitos ali relacionados a pessoas que não teriam ali condição de trabalhar, seja por idade, seja por invalidez e por aí vai. E uma terceira fase, que aí são os direitos sociais em geral, né, para as necessidades em geral, independentemente das questões trabalhistas, o direito à saúde, educação, moradia, transporte, que não são direitos propriamente ligados a questões trabalhistas, mas que necessitam aí de implementação, e a implementação é feita pelo Estado. Então, enquanto os direitos trabalhistas ele é feito entre empregador e empregado, né, cabendo ao Estado aí fiscalizar ativamente a implementação desses direitos e a proteção desses direitos, nos demais os direitos de seguridade social e os de necessidade sociais em geral, esses são sim implementados diretamente pelo Estado ou por meio de particulares sob o nome ou sob a autorização, concessão, permissão do próprio Estado. Então, iniciando ali apenas para vocês possam se localizar ali na Constituição, o artigo que narra todos os direitos sociais é o artigo 6º. Logo depois, no artigo 7º ali, artigo 7º a 11, temos os direitos trabalhistas, né? Então, o artigo 7º vai tratar dos direitos individuais do trabalho. Então, Constituição em mãos, o artigo 7º ali, ele vai tratar num extenso rol, não tão extenso quanto o artigo 5º, mas um extenso rol ali, de 34 incisos, os direitos individuais trabalhistas. Então, vai tratar dos direitos individuais trabalhistas que está aqui na Constituição. Já no artigo 8º e o artigo 9º, ele vai tratar dos direitos coletivos do trabalho. Os direitos coletivos, então, direito à sindicalização, greve, participação dos trabalhadores em órgãos profissionais e por aí vai. Então, aqui temos o arcabouço do direito trabalhista. Então, o direito trabalhista ele começa não na CLT, mas sim na Constituição e especificamente nesses artigos, do artigo 7º ao 11º. Depois, para análise dos direitos sociais, temos que dar um pulo
gigante lá para o final da Constituição, lá no artigo 193. Artigo 193 da Constituição. O artigo 193 da Constituição, ele já começa falando que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social, as justiças sociais. Então vejam, qual que é o objetivo da ordem social? É gerar o bem-estar coletivo e proporcionar a justiça social. Então o objetivo da ordem social é exatamente gerar bem-estar para a população e acarretar justiça social, acarretar justiça para a população, em especial para a população que mais precisa. E o primeiro capítulo da ordem social, o primeiro capítulo ali, ou, na verdade o segundo, né, o primeiro trata das disposições gerais, o segundo capítulo da ordem social vai tratar do grande sistema de seguridade social. Quando falamos de seguridade social, não estamos falando só de direitos previdenciários, direito à aposentadoria, não é isso. A seguridade social ele é mais amplo. O sistema de seguridade social no Brasil ele é baseado num tripé, que tem um dos pilares o sistema de saúde, o sistema de previdência, aí sim a aposentadoria, e o terceiro, que é o de assistência social. Então, nesse tripé do sistema de seguridade social, nós temos a saúde, a previdência social e assistência social. Então, é um sistema que prevê ali, quando recebe ali as suas contribuições, essas contribuições não vão só para o sistema previdenciário, ele vai para esse grande sistema de seguridade social. Para esse grande sistema de seguridade social. Gosto de chamar a atenção quando eu vou falar de seguridade social, que há uma medida prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no ADCT, o artigo 76, que prevê um artigo, né, prevê uma possibilidade ali da chamada DRU, desvinculação de receita da União. As receitas que vão para a Seguridade Social são receitas carimbadas. Então, quando se cobra ali contribuição social do empregado, contribuição social do empregador, COFINS, PIS, tudo isso vai para o sistema de Seguridade Social. São receitas vinculadas à Seguridade Social. Então, várias receitas são vinculadas, né? Não estamos falando aqui só de contribuição social do empregado, contribuição social do empregador. Várias contribuições sociais são vinculadas à Seguridade Social. Inclusive concurso de prognósticos, a Mega Sena. Uma parte ali da Mega Sena, quando se joga na Mega Sena, vai para o sistema de Seguridade Social. Então, há uma rede de financiamento muito grande, exatamente imaginando que esse seria um dos maiores gastos sociais do sistema brasileiro, né? Então, o sistema de saúde, previdência e assistência social certamente é um dos maiores gastos que o Estado tem que assumir para si, né? E prevendo exatamente essa enormidade de gastos, é que o próprio Constituinte previu um grande número ali de contribuições e de meios de financiar essa Seguridade Social, sendo não só responsável a contribuição do empregado e empregador, mas também outras contribuições sociais, COFINS, receitas de concurso de prognósticos e alguns outros tributos ali que são destinados especificamente para a Seguridade Social. Acontece que temos ali, e aí que voltamos à DRU, desvinculação de receita da União, que ela permite que 30% dessas receitas sejam retirados da Seguridade Social para o Executivo gastar como bem entender. E é bem isso mesmo. 30% do que se arrecada com a Seguridade Social, 30% do que se arrecada na Seguridade Social pode ser desvinculado para o Executivo empregar em qualquer outra área, empregar de qualquer outra forma, empregar em pagamento de juros, pagamento de dívida ou mesmo outras áreas sociais. É um desvio
no caso, lícito, porque está previsto na Constituição, o Supremo já reconheceu a constitucionalidade, mas é preciso ressaltar que quando se fala que a Previdência Social tem déficit, eles fazem esse cálculo sem considerar a DRU. Então, o que se divulga muito na mídia aí é que existe um déficit no sistema de previdência, né, na Seguridade Social, na Previdência, mas eles não contam que 30% de tudo que é arrecadado com a Seguridade Social não vai para a Seguridade Social e sim para outras áreas. Ok? Eu chamo a atenção para vocês verem que dentro da própria Constituição existem ali mecanismos de se burlar o próprio sistema, de direitos sociais. Então, falei da saúde, falei do sistema de previdência e falar alguma coisa sobre o sistema de assistência social. Assistência social não é sistema previdenciário. O sistema previdenciário é um sistema de contribuição obrigatória, de sistema vinculativo. A pessoa, quando trabalha, ela está ali vinculada a um sistema de previdência. A assistência social não, ela não precisa estar vinculada, ela não tem nenhum vínculo. Basta que ela tenha alguma necessidade, cabe ali a situação dela dentro dos requisitos legais. Sistema de bolsa de família, bolsas que são criados, está inserido aqui dentro desse mecanismo de assistência social. A assistência social, então, ela independe da contribuição. Da mesma forma, a saúde também independe de contribuição do particular. A única que depende de contribuição aqui seria o sistema de previdência, que somente tem direito à aposentadoria e aos seguros previstos no regime de previdência quem for contribuinte. O sistema de assistência social não depende ali de você ser contribuinte ou não. A Constituição permite ali uma criação de redes de proteção das pessoas mais vulneráveis, né? E ela prevê especificamente num inciso já uma contribuição que ela já coloca no âmbito constitucional, que ela já torna ali como norma constitucional, que poderia então somente ser alterado por meio de emenda constitucional, que é o artigo 203, 5. Que nesse artigo 203, inciso 5, ela garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provido por sua família. Então, idosos e pessoas deficientes que não têm condição de prover a si próprio e nem pela sua família têm direito ali a esse benefício, essa garantia do salário mínimo mensal. Ok? Então, vejam ali que temos um dispositivo específico para tratar ali desse artigo. Outros itens na Constituição, a Constituição depois no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 2 é da Seguridade Social, no capítulo 3 ele vai tratar da educação, cultura e desporto, né, dizendo que a educação é direito de todos e dever do Estado, então o direito à educação é um direito de todos e dever do Estado, que é promovido em colaboração com a sociedade. Ele divide ali competências, né, quem tem que prestar o quê, que é creche prestado pelos municípios, ensino fundamental por municípios e pelo Estado. Então, há uma previsão ali de competências. A Constituição também permite, o que vale a pena falar desse artigo também, um incentivo do Estado para o desporto. Esse desporto, que é o esporte, né, a prática de esportes, pode ser profissional ou não. Não necessariamente estamos falando do esporte profissional, né? Estamos falando aqui de várias modalidades de esportes, enfim, que o Estado teria ali um dever, um objetivo de fomento para com essas atividades. E um item muito interessante está no parágrafo 2º do artigo 17, que diz que
que diz, né, que a Justiça Desportiva terá prazo máximo de 60 dias, contado da instauração do processo, para proferir decisão final. E o parágrafo primeiro, né, que diz que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e competições desportivas após esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva reguladas em lei. Então vejo que esses dois dispositivos, ele dá sustentação ali para a criação da chamada Justiça Desportiva, né? A justiça desses órgãos de competições profissionais no caso, né? Então, da CBF, quando estamos falando de futebol, de vôlei, todas essas práticas esportivas profissionais têm seus órgãos de regulação próprios. E o que a Constituição impõe é que, nesses casos, seja o primeiro decididas questões no âmbito administrativo, ou seja, no âmbito desses órgãos, para somente depois se socorrer do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não pode ser analisado enquanto não esgotadas as instâncias administrativas. E a Constituição impõe prazo ali para as instâncias administrativas, esses órgãos de controle das práticas esportivas, que não são órgãos ligados ao Estado, né, são órgãos à parte ali do Estado, para terem ali um andamento célere das questões que são colocadas. O Estado também coloca ali, no próximo capítulo, a questão da ciência e da tecnologia, colocando que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Então, o Estado ele tem dever ali com a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, o Estado ele tem a obrigatoriedade de incentivar a prática científica, a prática de inovação em nosso país. Ele é um dos responsáveis por pelo desenvolvimento científico, né? E um outro capítulo que também vale algum comentário, é o capítulo da comunicação social. O capítulo da comunicação social, que diz que o Estado ele deve que ele garante ali, né, a manifestação de pensamento, a criação, expressão, informação. Ele fala que a manifestação de pensamento é livre, veda expressamente qualquer tipo de censura. No artigo 220, parágrafo 2º, ele coloca expressamente que é vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, né? Às vezes, assunto que é muito comentado, teve período passado que até manifestações pedindo fechamento de museus, fechamento de artes, e a Constituição coloca expressamente que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É lógico que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, que precisa ser analisado, e aí a questão da ponderação de interesses, e precisa ser analisado num contexto artístico, né? Porque muito do que é a arte precisa ser analisado dentro de um contexto artístico, dentro do que se espera ali. Há muitas obras de artes que precisa ali de algum conhecimento artístico para poder ser analisado. Da mesma forma, em todas as áreas das ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, é preciso de conhecimentos específicos ali para poder se analisar se aquilo é de fato o que se está pensando ou interpretando, né? Então é preciso de pessoas que conheçam ali a área para poder opinar sobre o assunto, né? Isso vale inclusive para a nossa própria área, né? Para o direito, que exatamente os profissionais da área que têm melhores condições de avaliar e de interpretar uma norma jurídica sobre o viés do direito. Ok? Então, esse capítulo ele vai falar aqui especificamente das comunicações de massa, da questão de indicação de filmes, de propagandas imaginando sempre que essa classificação ela é indicativa, compete aos pais definir se aquele produto, se aquela arte ela pode ser
permitida para seus filhos, né? Então os pais que definem qual arte poderá ser ali visível para os seus filhos, mas essa classificação ela é indicativa para o Estado. O Estado deve indicar qual que é a classificação para os filhos e os pais decidem se seu filho tem maturidade ou não para estar exposto àquela arte, àquela manifestação, àquele pensamento. Ok? Um outro capítulo aqui que vai tratar do meio ambiente. Então, o cerne aqui da proteção do meio ambiente está no artigo 225, que ele traz algumas inovações, que certamente vocês irão ver na matéria de direito ambiental, mas que vale a pena aqui trazer algum comentário de forma geral. Então, o meio ambiente ele é um direito, colocado como direito na Constituição, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito de todos. O meio ambiente é um bem de uso comum do povo, né? É um bem de uso comum do povo. É um direito de terceira geração, direito humano de terceira geração, cabendo aí ao poder público defender e preservar para as futuras e presentes gerações. A Constituição ela inova ao possibilitar a responsabilização penal da pessoa jurídica. Até então não se tinha essa ideia que a pessoa jurídica poderia responder penalmente pelas suas condutas. Até hoje há quem não concorde com essa tese, mesmo escrita na Constituição, mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, há ministros ali, como o ministro Marco Aurélio, que não concorda com a tese da responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque nesse entendimento quem comete o crime é sempre uma pessoa, já que o crime se baseia na culpa ou no dolo, e uma pessoa jurídica não teria esses elementos subjetivos de responsabilidade. Mas o fato é que a Constituição ela colocou expressamente no artigo 225, parágrafo 3º, a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica, e ela vem sendo admitida em alguns casos ali, né, e no caso ambiental é um deles, quando violar exatamente normas ambientais. Um artigo que vale comentar aqui, até porque foi objeto de alteração, é o artigo 225, parágrafo 7º da Constituição. Então, o artigo 225, parágrafo 7º da Constituição, ele coloca que, para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição, registrados como bem de natureza material, integrantes. O que vale a pena ressaltar desse dispositivo são dois valores que estão aqui em confronto, que é o dever do Estado proteger os bens culturais, e a proteção do meio ambiente. Dois valores constitucionalmente consagrados. Estamos falando aqui, para ser mais específico, em questões de práticas esportivas que decorram ali crueldade com animais, práticas esportivas que exijam ali um esforço ou até um emprego de torturas ou métodos de dor a animais. Então, tínhamos a farra do boi no estado de Santa Catarina, a briga de galos, né, a rinha de galos, que acaba gerando ali até a morte de galos, né? Então, a questão que se colocava é que há um valor de proteção, de dever de proteção cultural do Estado, dessas emanações de cultura, e de outro a proteção do meio ambiente, considerando que a preservação dos animais, não causar dor desnecessariamente, também é um valor prestigiado pela nossa Constituição Federal expressamente, né? Então, o que se coloca ali é exatamente a questão da ponderação de interesses. É um princípio de interpretação que trata ali de exatamente como ponderar esses interesses em conflitos. O Supremo, na questão da rinha de galo, ele julgou inconstitucional, não permitindo ali essa manifestação, não permitindo ali essa disputa.
Na questão da farra do boi a mesma coisa, e da vaquejada, a vaquejada lá no Nordeste, né, muito famosa no Nordeste, em que dois cavaleiros solta ali um bezerro, uma vaca, um boi ali, e dois cavaleiros, dois peões ali andam do lado e tentam puxar o rabo, derrubar o boi pelo rabo, e o que acontecia era arrancar rabo do boi, causando dor e tal. E o Supremo julgou também inconstitucional a lei que permitia a vaquejada ali, julgando inconstitucional a prática da vaquejada. Como a vaquejada ela é muito famosa no estado do Nordeste, os deputados ali desses estados entenderam por bem apresentar um projeto de emenda constitucional, que foi e aprovaram esse projeto, e que veio a ser a emenda constitucional 96 de 2017. Então, o julgamento do Supremo da relação vaquejada de 2016, o Poder Legislativo deu uma resposta, colocando na Constituição, permitindo expressamente, né, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Então, não só a bancada do Nordeste, mas alguns deputados, inclusive daqui do Sudeste, de outras regiões, já imaginando que o entendimento do Supremo poderia alcançar ali não só a vaquejada, mas depois o próprio rodeio, né? E aqui na região temos o Barretos, o maior rodeio da América Latina. O pessoal resolveu ali, os deputados, já brecarem esse ativismo judiciário, colocando na Constituição uma norma para permitir a utilização de animais nessas práticas chamadas de culturais, né? Então, colocando expressamente ali essa cláusula de não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Então, a resposta que o Legislativo deu ali ao entendimento do Supremo. Continuando aqui, um outro capítulo, né, o que vai tratar da família, da criança, adolescente, jovem e idoso. Vejam vocês que esse dispositivo, esse capítulo teve uma alteração pela emenda constitucional 65 para incluir o jovem. Então hoje tem proteção a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. A criança, o adolescente e o idoso têm estatuto próprio. Criança e adolescente, o ECA, o idoso tem o estatuto do idoso. E temos também o estatuto da juventude. Temos também o estatuto da juventude, que é a Lei 12.852 de 2013, que vai até os 29 anos. Então vejam, criança tem proteção, criança e adolescente tem proteção até os 18 anos, pessoa adolescente até os 18 anos, dos 18 aos 29 é protegido pelo Estatuto da Juventude, e depois dos 29, dos 30 aos 59 anos fica sem essas proteções, que aí é a fase adulta, fica sem essa proteção, e ele passa a ter proteção no Estatuto do Idoso a partir dos 60 anos. A Constituição coloca como base da sociedade a família, que merece proteção do Estado, e o STF estendeu essa proteção no artigo 226, parágrafo 3º, para a família homoafetiva. Então, considerou como família também as relações homoafetivas. Um outro comentário que vale a pena frisar é que a questão do divórcio foi também alterada por meio de uma emenda constitucional 66 de 2010, que facilitou a dissolução do casamento pelo divórcio, né? Antes tínhamos ali obrigatoriamente a fase da separação, hoje não, hoje já é possível, desde 2010, já o divórcio direto, sem a separação. E nesse capítulo também se protege ali as pessoas com deficiência. E temos uma lei ali, que é a Lei 13.146 de 2015, que prevê a proteção das pessoas com deficiência. Encerrando ali esse título, temos os índios. Então, os índios são objetos ali também de proteção da ordem social. Então, como povos originários aqui do Brasil, né, povos anteriores
os índios têm a devida proteção aqui na nossa Constituição, num capítulo próprio, no artigo 231 e 232 da Constituição. Meus caros, esse apanhado aí sobre a ordem social e alguns comentários é o que é necessário dentro do direito constitucional e que certamente vocês esmiuçarão esses temas nas devidas matérias, né? Direito ambiental, direito previdenciário, direito civil e por aí vai. Então, por hoje é só. Obrigado a todos por mais essa aula. Até mais.